Hebreus 12, verso 14 e verso 15. Já acharam aí? Então, glória a Deus, né? Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Deus. Mais uma vez te agradecemos, mais uma vez erguemos a nossa voz para te louvar, para te exaltar, para bendizer o nome do Senhor. Nós já estamos maravilhados, meu Deus, com o louvor das tuas crianças, que nos abençoou nesta noite, mas também queremos ser, Deus, abençoados com a tua palavra. Por isso, Deus, nesta noite, Senhor, fala aos nossos corações, muda a nossa vida, né? Como a tua filha falou aqui, que a nossa vida seja transformada pela tua palavra. Deus, é no nome de Jesus que nós te pedimos. Espírito Santo de Deus, toma o seu lugar de honra na nossa vida, toma o seu lugar de honra no nosso coração e cumpra-se em nós toda a vontade do Senhor. Meu Deus, e tudo quanto fizermos aqui, tudo quanto dissermos aqui nesta noite, Deus, seja única e exclusivamente para a glória do nome de Jesus Cristo. Senhor, nesse momento também, Senhor, nós consagramos este pão que representa o teu corpo e este cálice que representa o teu sangue. Consagramos, Senhor, esta ceia, consagramos, Senhor, nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, nos colocando à disposição do Senhor, dando testemunho do que o Senhor tem feito na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Queridos, olha. Som. Não, tá? Ah, não. Som. Querido, presta atenção. Olha o que Hebreus está falando para nós. O livro de Hebreus não tem um escritor definido, né? Não se sabe quem escreveu. Embora a palavra de Hebreus ela tem muito a ver com Paulo, né? Então eu particularmente entendo que Paulo é que escreve. Som. Acho que é o microfone. Então, queridos, agora ficou bom, hein? Amém, Maria? Amém. Vocês estão aí mesmo? Glória a Deus. Então, queridos, olha, o escritor de Hebreus, ele está dizendo para nós o seguinte, no capítulo 12, do verso 14, ele está dizendo para a gente o seguinte, olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Olha o que ele está dizendo. Seguir a paz com todos. Seguir a paz com quem? Todos. Primeiro ele está dizendo para a gente seguir a paz. E depois seguir a paz com todos. O que eu entendo que ele está dizendo isso? Olha, seguir no caminho da paz. Seguir andando pela paz. Buscando a paz. Procurando a paz. Com quem? Comigo? Não, com todos. Ele está dizendo, olha, seguir a paz com todos. Ele está dizendo que a gente tenha uma vida de paz, para que a gente caminhe, para que a gente trilhe um caminho de paz na nossa vida. Seguir a paz com todos. E o que mais? E a santificação. Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então ele está dizendo para a gente andar num caminho de paz, um caminho de paz com todos, e andar também em santidade. Olha,
tarefa um pouco difícil, né? Andar em paz com todos e andar em santidade, porque através disso que nós vamos ver, nós vamos ter, ou vamos ver o Senhor. Nós vamos nos encontrar com o Senhor. Quando estivermos em paz, quando estivermos em comunhão, quando estivermos em santidade, quando estivermos em vida com Deus. Amém? Mas ele não fala só isso não, queridos. Ele ainda fala mais coisas. No verso 15, ele fala que a gente deve fazer tudo isso tendo cuidado, com muito cuidado, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, do favor de Deus pelas nossas vidas, para que ninguém se afaste, para que ninguém fique longe, para que ninguém perca o Senhor, para que ninguém se prive da graça de Deus, para que estejamos próximos de Deus, para que estejamos perto de Deus. Ele está falando isso, olha, ande em paz com todos, ande em santidade, para que a gente possa ver o Senhor, para que a gente não se prive da graça de Deus. E aí ele diz mais, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Olha que ele está falando para nós, para que a gente não se prive de Deus e que nenhuma raiz de amargura. Você consegue entender uma raiz? Consegue? Aqui a gente está num lugar onde tem muitas árvores, né? A gente vem para cá, na estrada ali, tem uma plantação de eucalipto ali, grandes árvores, né? Árvores altas, árvores, muita quantidade. Quando nós plantamos alguma coisa, vamos falar de uma árvore, né? Quando a gente planta uma árvore, antes dela brotar as folhas, o que acontece? Ela vai criar raiz, não é? A raiz da árvore, ela vai aprofundando pela terra, vai buscando espaço pela terra, por quê? É através daquela raiz que a árvore vai se sustentar. Então a raiz da árvore é que dá sustento para a árvore, é que firma a árvore. A raiz é que mantém a árvore de pé, que mantém a árvore, nós podemos dizer que a raiz ela dá consolidação para a árvore, ela dá estrutura para a árvore. Então é a raiz que comanda tudo aquilo ali, toda aquela árvore. Se não tivesse raiz, a árvore nem ficava. Tem algumas árvores aí que a raiz dela vai estendendo, né? A gente passa em alguns bairros aí lá em Belo Horizonte, por exemplo, que a raiz está suspendendo o asfalto, assim, que ela vai caminhando, dá muita raiz. Então aquela árvore ela está de pé, por quê? Por causa da raiz. Mas o Senhor está falando, olha, para que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura. O que é raiz de amargura? Amargura, eu creio que é uma dor, né? É um sofrimento da alma, é algo que adoece a alma, algo que entristece a alma, algo que prejudica a alma. A amargura é algo que é alguma coisa que nos deixa assim, né? Transforma a nossa vida, que muda a nossa vida. E ele está falando, olha, para que ninguém se prive de nenhuma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Ele está dizendo para que a gente não se deixe ser perturbados, para que a gente não se deixe ser amargurados, né? Por quê? Para que essa raiz brotando, para que ela não nos perturbe. Ele está dizendo para a gente não dar lugar às raízes de amargura que tanto prejudicam a nossa vida. E ele diz assim, olha, e ele ainda diz que essas raízes de amargura, que elas podem contaminar a muitos. Você conhece alguém amargurado? Conhece? Alguém que sofre
alguém assim? Pessoa negativa, pessoa, assim, chega perto dela e se acende aquele clima sombrio, aquele clima ruim, pesado, A pessoa abre a boca e ela só te fala de angústia, de tristeza, de tragédia. Não existem essas pessoas. Isso são pessoas amarguradas, pessoas que em algum momento da vida elas passaram por algum sofrimento, por algumas circunstâncias que fez com que elas ficassem no estado de amargura, talvez um casamento que se rompeu, talvez um filho que morreu, talvez uma riqueza que se perdeu. A gente olha para Jó, a gente vê Jó, isso, Jó sofre muito, perde tudo, não tem nada, aquilo começa a brotar pelo corpo dele, tem feridas no corpo. Talvez ele estivesse debaixo de uma raiz de amargura, de sofrimento, de dor, de luta, isso não está escrito lá não, mas olhando para a amargura a gente pode pensar que Jó é um exemplo disso, alguém que sofreu muito e que aquilo deixou entrar no coração e aquilo de alguma forma afetou o seu estilo de vida, ou a sua qualidade de vida, porque a amargura, ela faz isso com a gente, ela destrói a nossa alma, ela destrói a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos planos, tudo aquilo que um dia a gente projetou para a nossa vida, e com a vinda da amargura, isso interfere na nossa vida. Então o Senhor está falando, olha, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por elas muitos se contaminem. Queridos, olha, Jesus, a palavra está falando para nós, para que a gente tenha cuidado para que nenhuma raiz de amargura perturbe a nossa vida. Mas eu quero falar para vocês que a própria palavra, na verdade o Senhor Jesus, Ele dá para nós a solução da gente vencer as amarguras do nosso coração, as amarguras da nossa vida. Jesus, Ele vai nos dar uma receita, Jesus, Ele vai nos dar o bálsamo, a resposta que nós precisamos para que a gente fique livre, para que a gente seja curado dessa enfermidade chamada amargura. Queridos, olha, eu creio que todos nós, em algum momento da nossa vida, ou sofreu de algum tipo de amargura, ou ainda sofre de algum tipo de amargura. Por que a gente viveu isso? Como eu disse, por causa de alguma coisa que nos aconteceu, e às vezes nos acontece até antes da gente nascer. Às vezes acontece com várias coisas, por vários motivos. E muitos de nós vamos carregando para a vida inteira essa amargura. Mas o Senhor tem a solução para nós, para essa nossa amargura, para essa amargura que tomou conta do nosso coração. Amém? Você crê? Então lá em Mateus, não precisa ler não, pode ser. Só presta atenção para que a gente acompanhe. Depois nós vamos mostrar lá no vídeo, lá você acompanha os versos para conferir se é isso mesmo. Mas lá em Mateus, no capítulo 6, Jesus ele vai dar para nós a receita de nos livrarmos de toda e qualquer amargura da nossa vida, para nos limparmos, para que a gente possa remover as feridas da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração, por causa das raízes de amargura. Então lá no verso 12 ele diz assim, olha, ele está ensinando a oração do Pai Nosso, os discípulos perguntam para ele como orar, e ele vai ensinar os discípulos como orar. Primeiro ele vai falar, orar a Deus, exaltar o nome do Senhor, agradecer pelo alimento, agradecer pelo dia, E aí no verso 12 ele fala assim, olha, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós.
Olha a instrução que ele está dando para que a gente se livre das raízes de amargura. Como que a gente se livra das raízes de amargura? Perdoa-nos, fazendo um voto com o Senhor. Quando nós fazemos aquela oração do Pai Nosso, é isso que nós estamos falando com o Senhor, é isso que nós estamos declarando para o Senhor ou pedindo para Ele. Ele está dizendo: olha, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ele está falando: Senhor, assim como eu perdoo o meu próximo, assim como eu perdoo o meu irmão, o Senhor me perdoe também. Eu contei para vocês, daquele irmão, aquele moço que eu encontrei na porta do cartório. Ele estava casando a filha dele, chamou o Lu. Aí chega eu lá, Lu. E aí ele entra no carro, foi lá para o Ribeirão das Neves, lá onde o Júlio perdeu a bota, lá em Ribeirão das Neves. E ele começou a me contar o caso da família dele. Ele tem algumas filhas, estava casando a última filha, e ele teve uma tristeza muito grande, porque a esposa dele traiu ele como o melhor amigo dele, um amigo de trabalho, um amigo do serviço. E ele começou a me contar isso, assim, isso já tinha acontecido há muitos anos, os filhos eram crianças ainda, e ele ficou com aquela ferida na alma, com aquele tormento todo. Ele contou para mim que ele teve depressões, ele tentou suicídio, ele teve uma vida muito terrível por causa dessa situação, por causa dessa tragédia que aconteceu com ele. Por ser a esposa dele, por ser com um amigo dele, aconteceu uma coisa dessas. E aí quando ele foi, eu fui deixando ele falar, ele sentou do meu lado, ele falou comigo que ele era católico, que ele era praticante, e ele foi falando comigo, e eu fui ouvindo, e aí a gente não pode perder a oportunidade, E eu falei com ele: olha, que eu vejo que o Senhor criou um trauma na sua vida por causa dessa situação, que eu vejo que o Senhor até hoje não conseguiu perdoar a sua esposa por causa dessa situação, porque o Senhor sofreu e ainda sofre com isso. E aí, como ele conhece bem a oração do Pai Nosso, eu falei com ele: então vamos fazer a oração do Pai Nosso para a gente encontrar uma solução para essa situação do Senhor? Vamos. Aí começamos a fazer a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu falei para ele: olha, o senhor está fazendo essa oração aí há tantos anos, que o senhor não se deu conta que o senhor está pedindo a Deus para te perdoar da mesma forma que o senhor perdoou a sua esposa. Então o senhor não está sendo perdoado por Deus, porque o senhor não conseguiu perdoar a sua esposa. Vamos fazer uma oração aqui agora, que o senhor ficar livre desse nome, para o senhor liberar perdão para a sua esposa. Comecei a falar com ele sobre o perdão, o que o perdão causa na nossa vida, e ele ficou me olhando assim, ele ficou parado me olhando, prestando atenção. E aí nós fizemos uma oração de arrependimento, ele pedindo perdão a Deus, ele liberando perdão para a esposa dele. Depois que nós terminamos de orar, eu falei: pronto, você agora está pagado para mim, senhor. Você agora vai ter uma nova vida a partir disso aí. E isso não vai sair da vida do Senhor, mas isso não vai mais te ferir, porque o Senhor está liberando perdão para as suas coisas. Foi uma viagem longa, mas foi uma viagem muito proveitosa, porque Deus me deu a oportunidade de falar de perdão para aquele homem. Eu não sei o que aconteceu depois na vida dele, mas ele entendeu que ele precisava perdoar a esposa dele. O que o Senhor fala para nós nessa palavra é isso, querido. O que ele está dizendo é isso: olha, perdoa-nos as nossas dívidas, porque quando você não perdoa, querido, nós adquirimos para nós uma dívida com alguém, uma dívida com aquela pessoa que nos ofendeu, pessoa que nos magoou, causou em nós uma dívida. Qual que é a dívida? O perdão. Perdoar. Quando eu perdoo, eu estou pagando essa dívida, eu estou liberando a pessoa que está à minha volta. A
pessoa que me ofendeu. Então, o Jesus está falando, olha, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E Jesus está falando que se você perdoar as ofensas, que o Senhor também vai te perdoar. Amém? Glória a Deus. Mas olha o que ele diz no verso 15. No verso 15 era a rocha, um negócio um pouquinho mais. Ele vai dizer a história: se porém, ele está dizendo que se você perdoar, Deus vai te perdoar. Mas se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, sabe o que ele diz? Também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Perdoa, não perdoa? Ele está dizendo o seguinte: que se você não perdoar, não adianta nem pedir perdão, ele não vai perdoar. É isso que ele está dizendo para nós. Se você perdoar, você vai orar, você vai falar com o Senhor, Ele vai te ouvir, Ele vai te perdoar, Ele vai te dar graça, Ele vai te dar favor, Ele vai estar ao seu lado, vai te conduzir, Ele vai fazer tudo o que você pedir. Mas se você não liberar perdão, Ele está dizendo que também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Aquilo que você causou em alguém não será perdoado. É terrível isso, né? Lá em Mateus, no capítulo 18, Jesus ele vai dar uma outra orientação que tem a ver com perdão. Lá em Mateus, no capítulo 18, a partir do verso 1, Jesus ele está dando uma instrução. Na verdade, eles passam por alguém e Pedro questiona, né? Pedro pergunta para Jesus assim: Senhor, esse sujeito aí, quem que pecou? Foi ele ou o pai dele? Por que ele está assim? A culpa é dele ou a culpa é do pai dele? E Jesus vai falar para ele que nenhum nem outro, mas que era para a glória de Deus. E aí Pedro, então, no verso 21, Pedro diz assim: olha, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Pedro está fazendo essa pergunta para Jesus. Sabe por que Pedro está fazendo essa pergunta para Jesus? Pedro é um camarada vivido, amados. Pedro já era um homem velho, experiente, judeu. E naquele tempo tinha-se uma prática, né? Os judeus muito bonzinhos, muito compassivos, né? Muito cheios da clemência, da graça de Deus, né? Os judeus, eles tinham por costume de perdoar a pessoa 3 vezes. 3 vezes. Isso era o máximo do perdão. Isso era aquele judeu santão, aquele camarada cheio de exemplo, aquele camarada cheio de Deus. Porque no Antigo Testamento as coisas eram olho por olho, dente por dente, não era? Era tomou, né? Tomou, levou. Né? O deu, levou, alguma coisa desse tipo. Então, um judeu naquele tempo muito clemente, um judeu muito bonzinho, muito santo, muito cheio de Deus, ele perdoava 3 vezes o erro de alguém. E Pedro então está olhando para Jesus e perguntando para Jesus, e ele deve estar pensando assim: nossa, agora eu andando com o Senhor, agora eu estou cheio de Deus, agora eu estou mais que os outros. E eu vou perguntar a Jesus, isso aí eu pensando, né? Eu vou perguntar a Jesus e vou sugerir para ele que a gente perdoe 7 vezes. Né? Olha o que Deus fez na minha vida, olha como que Deus transformou a minha vida. Agora eu sou um judeu diferente. Eu vou perdoar 7 vezes. Oh, glória! Não é isso que talvez Pedro esteja pensando? Agora ele é o maior perdoador da história de Israel, do povo de Deus. E ele pergunta para Jesus, ele fala: até quantas vezes pecará o meu irmão contra
perdoarei? Até 7 vezes? Jesus olha para ele, Jesus fala assim: olha, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Vixe, agora pegou, não pegou? Pedro está se achando, a última bolacha do pacote. Eu perdoo 7 vezes. Eu sou uma pessoa boa, de bom coração. Eu vou perdoar 7 vezes. Mas o Senhor vira para ele e fala assim: olha, não perdoe até 7. Perdoe todos os dias. Perdoe todos os momentos. Perdoe todas as vezes que for necessário. Perdoe tantas quantas vezes for necessário. Amados, olha, o grande problema das pessoas, de muitas pessoas, é que elas pensam que o poder do perdão, ele está somente na mão de Deus. Só Deus quem perdoa. Deus perdoa, mas Ele também nos dá a autoridade de perdoar. Ele nos dá, o privilégio de perdoar. E eu vou dizer para você, olha, perdão, querido, não é um sentimento, não é uma emoção. Perdão é igual ir no supermercado comprar um quilo de feijão. Perdão é igual ir no sacolão comprar uma melancia. É decisão. Você decide perdoar. Eu vou perdoar. Eu decidi perdoar. Eu quero perdoar. Perdão é isso. E o Senhor não precisa nem consultar a palavra, não precisa nem pedir Deus revelação. Senhor, eu só acho que eu tenho que perdoar? Não precisa. A palavra já está falando. Se você não perdoar as suas ofensas, Deus também não perdoará você. É muito sério, não é? Deus está falando que o perdão, querido, é coisa que deve ser uma prática rotineira nossa, todos os dias, a todo momento, em todas as situações, nós devemos liberar perdão. Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer conta, foi-lhes apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Mateus 18, nós estamos lendo. Verso 25. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinham, para quê? Para que a dívida lhe fosse paga. Uma pessoa devia para um senhor, para um rei, uma fortuna. Essa pessoa não tinha como pagar. O senhor quer receber, o rei quer receber, e ele manda trazer aquele cidadão com toda a sua família. Ele vai vender todo mundo como escravo, e aquele dinheiro vai resgatar a dívida. Com aquele dinheiro ele vai pagar a dívida do sujeito que devia. E aí diz assim, olha, então aquele servo, prostrando-se, se humilhando, se colocando lá, como coitado. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e eu tudo pagarei. Ele está dizendo o seguinte: olha, me dá uma outra oportunidade, me dá uma nova chance, me dá mais um tempo, eu com certeza vou te pagar. Ele está falando isso, me dá mais uma chance. E aí no verso 27 diz assim, olha, então o senhor daquele servo, o rei, movido de íntima compaixão, era comum deles, soltou e perdoou-lhe a dívida. Então aquele homem agora não deve mais nada, porque ele recebeu o perdão da dívida. Ele não deve mais nada, ele está livre, tanto ele quanto a família dele, a casa dele, está todo mundo livre. Pode ir livre, você não me deve mais nada. Foi perdoada a sua dívida. No verso 28, a
A palavra diz que aquele homem que foi perdoado, saindo porém aquele servo, encontrou um dos seus conservos, alguém que trabalhava para ele, que lhe devia 100 dinheiros. Lembrando que o primeiro devedor devia 1000 talentos. O segundo agora deve 100 talentos, 10% só. Então, se eu for pensar em dinheiro, é como se eu devesse mil reais e eu tivesse alguém que trabalhasse para mim que me devesse 100. É uma soma desproporcional, muito grande entre um valor e outro. Mas eu recebi o perdão dos 1000 reais e agora o meu funcionário que me deve 100 reais, eu encontro com ele. E aí diz assim: saindo porém aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Agora aquele camarada que teve a dívida perdoada, ele encontra com o seu funcionário e ele quer receber 100 reais. Foi perdoado para ele 1000 talentos, agora ele quer receber 100 talentos. Ele quer de todo jeito receber os 100 talentos. Então, o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso comigo, que tudo te pagarei. O conservo fez a mesma coisa que ele fez diante do Senhor. Tem misericórdia de mim, me ajuda aí, me dá mais um tempo, né? Me ajuda aí, né? Eu vou te pagar, mas eu preciso de mais um tempo. A mesma coisa que ele fez com o rei, o conservo agora está fazendo com ele o mesmo pedido, mas no verso 30 diz assim: olha, ele porém não quis perdoar, não quis dar mais um tempo, antes foi encerrado na prisão até que pagasse a dívida. Então ele não perdoou a dívida, ele não aceitou o pedido de clemência daquele rapaz e ainda lançou ele na prisão. Certamente ia vender ele para que fosse pago a dívida. No verso 31 diz assim: olha, vendo pois os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Agora o rei que perdoou está sabendo o que aconteceu. O senhor perdoou, mas ele não perdoou. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? O rei está falando para aquele homem: você tinha que ter feito com aquele homem da mesma forma que eu fiz com você. É o que Jesus tinha falado antes. Porém, se você não perdoar as ofensas do seu irmão, vosso Pai também não vos perdoará as suas ofensas. Ele está fazendo igualzinho Jesus falou que não devíamos fazer, que não devemos fazer. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E o verso 34 diz assim: olha, e indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, que pagasse tudo o que lhe devia. Entregou aos atormentadores, ele não perdoou a dívida. E a palavra está dizendo que o Senhor daquele homem entregou ele para os atormentadores. Você tem ideia do que é os atormentadores? Eu fico pensando que eles são demônios, né? Eu fico pensando que são demônios. Atormentador, do meu entendimento, olhando para a palavra, são demônios. Entregou para os demônios. Olha, você não perdoou, você não está perdoando. Se vós, porém, não perdoais as ofensas daqueles que te ofenderam, o vosso Pai também não vos perdoará as vossas dívidas. E ele está dizendo mais que aquele homem, aquele rei, ele está entregando por falta da misericórdia, por falta da compaixão, por falta de perdoar o seu conservo, assim como ele recebeu perdão, que agora ele está sendo
os atormentadores até que pagasse tudo que ele me devia. Se já estava ruim, agora piorou. Porque agora tem os atormentadores. Queridos, olha, quando nós não liberamos perdão para as pessoas, é isso que acontece na nossa vida. Esses atormentadores, eles tomam conta da nossa vida. Eles trazem sobre nós enfermidades, traz doenças, traz dor, traz sofrimento, traz um peso de vida, um fardo que a gente começa a carregar. Por quê? Porque nós ficamos atormentados com a ofensa que recebemos. O problema, querido, da ofensa é que quem ofendeu, nem sempre ele sabe que nos ofendeu. Nem sempre ele sabe que nos magoou. Quantas pessoas nós magoamos sem saber que estávamos magoando? Quantas palavras nós liberamos sobre a vida de alguém e não imaginamos o efeito que aquela palavra causou? Não é mesmo? Um dia desses eu estava perto de uma pessoa, uma pastora. Eu estava perto de uma pessoa e o menino dela fez alguma coisa lá e ela falou assim... Como é que ela falou, gente? Ela falou alguma coisa lá e chamou o menino de demônio. A pastora chamou o filho dela de demônio. Dá para você entender isso? Você imagina, querido, que como mãe, como pai, se você libera uma palavra dessa sobre a vida do seu filho, imagine o poder que isso tem. Muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas amaldiçoam a sua casa só com o poder da palavra. Chama de burro, Um dia desses, um menino lá na rua, soltando papagaio, ele chamou o outro de alguma coisa lá e falou: ó, mendigo, olha, isso traz maldição para a vida das pessoas, traz sofrimento. A pessoa recebe aquilo, querido, aquilo é como um soco nela, aquilo dói na pessoa. E quantas vezes chama a pessoa de inútil, não presta, não vale nada, você não vai dar em nada, você não é ninguém, você não vai ser ninguém. E quando as pessoas falam: não adianta fazer isso não, porque você não tem condição de fazer isso não, você não tem qualidade para isso, você não tem treinamento para isso, você não tem competência para isso. Quantas vezes nós fazemos isso? Ofendemos as pessoas e às vezes a gente nem sente que ofendeu, não é? A gente causa sobre a pessoa uma dor, a gente causa sobre a pessoa um sofrimento, uma mágoa, uma angústia, a gente causa sobre a vida da pessoa. E aí, queridos, para que isso não atormente a nossa vida, porque tem gente que pega essas palavras e leva para a vida inteira. Eu sou incompetente, eu sou burro, tudo que eu ponho a mão não prospera, tudo que eu faço não dá resultado, porque eu não presto, porque a minha mãe falou, porque o meu pai falou que eu não dou conta, que eu sou um imbecil, que eu sou um porco. Quantas vezes esse tipo de palavra é liberada para a nossa vida e às vezes nós levamos isso para frente? Quantas vezes nós falamos isso, principalmente dentro da nossa casa, dentro da nossa família, perto daquelas pessoas que estão junto de nós? Quantas vezes? E eu acho que no nosso caso, que conhecemos a palavra, eu acho que essas palavras, ela tem um peso muito maior na vida da pessoa. E a pessoa vai crescendo com aquilo, ela vai se diminuindo, ela vai entendendo, quando as coisas começam a dar errado, ela começa a lembrar daquela palavra, ela começa a lembrar daquela maldição que foi lançada sobre a vida dela, e ela não prospera, ela não consegue caminhar, ela não consegue andar, as atitudes daquela pessoa, ela mesma se coloca numa posição inferior a outras pessoas. Quantas pessoas nós conhecemos que têm um sentimento de inferioridade porque uma autoridade, como pai, como mãe, ou talvez um pastor, talvez alguma autoridade na vida dessa pessoa falou para ele que ele não dava em nada, que não presta para nada.
Quantas pessoas já fez isso? E elas levam uma vida toda de ruína por causa disso. Gente, se tem uma coisa que eu detesto, é quando alguém fala comigo assim: você é parecido com fulano. Não sou parecido com ninguém, não. Nós somos únicos, filho. Único. Cada um é cada um. Nós não somos parecidos com ninguém. O seu filho não parece com ninguém. A sua filha não se parece com ninguém. Não tem que comparar com ninguém. Eu odeio que me compare até com meu pai. Não sou igual ao meu pai. Sou eu. Nós somos exclusivos, filhos. Nós somos únicos. Deus nos fez únicos. Cada um de nós. E a gente precisa parar de fazer isso. Ser igual ao seu pai, mentiroso. Ser igual a sua mãe, fofoqueira. Sou não. Não recebo isso não. E quando alguém fala para você que você é doente? Já ouviu isso? Ó, cuidado, hein? Cuidado com o Alzheimer. Cuidado com a... Como é que é aquela doença não, aquela que dá ferida no corpo. Como é que chama? Que a gente pega assim, esqueci, fugiu agora. Ela custa curar, e às vezes vai perdendo a perna, vai perdendo. Diabetes. Ó, diabetes. Isso são maldições que ficam lançando na vida da gente. Não toma isso para a sua vida. Não recebe esse tipo de palavra. Repreende na hora. Você vai ser igual ao seu pai. Seu pai gostava de roubar as coisas. Não vou ser não. Não vou não. Eu não aceito isso. Eu não recebo. Porque tem pessoas que recebem e que sofrem com isso. E que a vida inteira vive uma vida ordinária, uma vida medíocre, por causa de uma palavra que recebeu. Nós não devemos. Lá em Mateus, no capítulo 18, verso 35, Jesus está dizendo: assim vos fará também meu Pai Celestial, se no coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. O que ele está dizendo, queridos, é que se quando nós não perdoamos, quando nós não liberamos perdão, nós também somos lançados aos atormentadores. Então, querido, olha, a palavra-chave para a nossa vida é: perdoe 70 vezes 7. Perdoe a todo momento, perdoe a toda hora, perdoe em todas as circunstâncias, perdoe tantas quantas vezes for necessário. A palavra de ordem para nós é essa: perdoe. Lá em Marcos, no capítulo 11, a partir do verso 12, ele diz assim: olha, quando ele está passando ali, por uma cidade, por Cafarnaum, quando eles veem aquela figueira, a figueira não dá fruto. No verso 12, aí Jesus ele vai e amaldiçoa aquela figueira, ela seca, ela não vai dar mais fruto, né? E aí no dia seguinte, no outro dia, Jesus vai passar pelo mesmo caminho com os discípulos, e aí diz assim: olha, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos, ela estava cheia de flores. Quando a figueira estava muito cheia de flores, é porque ela tinha fruto. Se tinha folhas na figueira, significa que tinha fruto. Então eles vão até a figueira para buscar os frutos da figueira, embora não fosse o tempo de figos. E aí Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Verso 20: e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Secou tudo. E Pedro, lembrando-se, disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus respondendo disse: tende fé em Deus. Olha o que Jesus está falando: tende fé. Jesus agora vai trabalhar a fé
daqueles discípulos. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Olhando para a figueira seca, para a figueira amaldiçoada, eles viram que a figueira estava seca. Jesus agora vai trabalhar a fé daqueles homens. Tendes fé. No verso 24 ele diz assim: olha, por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-las eis. E quando estiverdes orando, ele está falando agora, ele está falando de fé, e ele está falando que tudo que nós pedimos, nós deveremos pedir em oração, e que tudo que nós pedimos em oração, que nós vamos ter. Não é isso que ele está falando? Pediu em oração, vai ter o que pede em oração. Porém, contudo, todavia, perdoai. E quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém. Vai orar? Vai pedir? Peça. Peça que se você tiver fé, você vai receber. Mas quando estiver orando, faça o quê? Libera uma palavra de perdão. Perdoa. Perdoa. Olha o que Jesus está falando. Ele está dizendo que para que a nossa oração seja atendida, para que o nosso pedido seja considerado, nós precisamos perdoar. Perdoai se tendes alguma coisa contra alguém. Sabe aquele momento que você está ajoelhado lá no seu quarto? Deus, toma minha casa, toma minha família, toma os meus filhos, toma o meu ministério. Deus, me dá um emprego. Deus, prospera a minha casa. Deus, cura a minha casa. Deus. Ele está falando, aproveita esse momento e libera perdão. Perdoa. Perdoa. Para quê? Para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Sabe o que Jesus está querendo dizer, querido? Que se você não perdoar, as suas orações são em vão. Vixe, quebrou a nossa perna agora. Ou eu perdoo, ou eu libero um perdão, ou as minhas orações vão ser vazias. Vão ser vazias. As nossas orações não vão passar nem do teto do quarto. Perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas olha o que ele diz mais: mas se vós não perdoardes também, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Isso. Misericórdia, né? Se acordar, fala aí, misericórdia. Misericórdia. Jesus tem poder, né? Ele tome conta da nossa vida. Ele está dizendo, querido, que a nossa oração só vai chegar no ouvido de Deus quando a gente libera perdão para as pessoas. Aí a gente fica aí a vida inteira magoado com fulano. Aí a gente fica aí a vida inteira julgando. Aí a gente fica aí a vida inteira com amargura no coração, com mágoa, com ressentimento, com ódio, com desejo de matar aquela pessoa. Você já teve desejo de matar alguém, gente? Já? Uma vez eu tive. Eu não era crente ainda não. Eu não era crente. Em 2002, eu trabalhava numa firma, e essa firma pagava muito bem. Mas lá tinha um trato, tinha territórios, né, de venda, você não podia avançar o território do outro. E eu fazia divisa com o território de uma outra empresa. Então, eu não podia vender para cliente deles, eles não podiam vender
Mas na minha área, tinha um cliente que ele estava me comprando muita cerveja. Ele falava, ele me ligava e falava, Adilson, manda um caminhão de Skol para mim. Nossa, aquilo era fantástico. Aquilo era maravilhoso. Chegava lá na empresa, todo poderoso. Além das minhas vendas, eu vendia um caminhão de cerveja. Todo mundo batia palma. O gerente me prestava o vasilhame, o gerente mandava descer aonde eu queria, o gerente autorizava o preço, ele fazia tudo, era ele que dava a ordem, ele sabia que eu estava vendendo para o território vizinho, ele sabia que eu estava fazendo coisa errada e ele assinava embaixo, porque ele liberava tudo para que eu fizesse aquilo. O horário que o cara combinava, o caminhão ia lá exclusivamente para essa daquele cara, ele sabia disso. Aí o que aconteceu? O cliente que eu não conhecia, comprador, né, eu pegava a cerveja que eu não conhecia, esse camarada, ele não conseguiu pagar lá um caminhão de cerveja. Na época, em torno de... esqueci, mas era caro, era muito caro. Era um caminhão lotado de cerveja, 504 caixas de cerveja. Eu não sei quanto custa uma caixa de cerveja hoje, mas eu tenho certeza que é mais de R$100. Então imagina isso multiplicado por 504 vezes, era um valor alto. E aí o que ele faz? Meu patrão estava viajando, que também sabia do esquema, da situação, ele vai e me manda embora, porque o cliente não pagou, ele me mandou embora. Me mandou embora por justa causa não, acertou, mas aquele negócio, gente, causou uma mágoa no meu coração, aquilo causou uma angústia no meu coração, porque ele endossava o que eu fazia, mas na hora que deu errado, só eu que fui embora. E eu saí daquela empresa, e eu saí com o plano de matar aquele sujeito. E eu pensei vários dias em matar aquele sujeito. Eu fiz vários planos para matar aquele sujeito. Vocês têm que ver que coisa terrível que foi aqui. Um dia a gente estava na rua, eu estava trabalhando numa outra empresa, né? E aí eu encontrei um amigo e o amigo falou assim, você sabe quem se envolveu no acidente de trânsito? Eu falei, quem? Ele falou assim, o Bombo. Eu falei, aquela peste não morreu, não? Eu falei, desse jeito. Aquela peste não morreu? Não morreu. Gente, depois que eu me converti, principalmente depois que eu fiz o curso nós fizemos o curso de cura e libertação, eu orei, eu liberei perdão para aquele camarada, eu pedi perdão a Deus pelos meus pensamentos, pelos planos que eu fiz, eu coloquei na mão de Deus, falei, Deus, estou desligando isso nas trevas, porque isso não faz parte da minha vida. Mas eu pensei, gente, fazer isso. Na época eu pensei, fiquei tão amargurado, fiquei assim, tão terrível, tão ruim com aquilo, que o meu pensamento era só esse. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, que Ele me alcançou, e eu coloquei isso na mão dele, eu risquei isso no mundo espiritual, eu renunciei isso no mundo espiritual, eu apaguei isso no mundo espiritual, isso não me pertence mais, e a vida daquele homem está livre. Pedi perdão a Deus pelos meus erros, pedi perdão a Deus pela vida dele, e também liberei perdão para ele, e deixa seguir a vida. E a partir, eu fiquei muitos anos com isso também, mas a partir do momento que eu entendi isso, que eu liberei perdão, acabou, querido. Acabou. Liberar perdão é isso, queridos. Olha, a pessoa te magoou, a pessoa te fez alguma coisa, libera o perdão. Por que a palavra fala que os atormentadores vão seguir? Porque aquilo fica te atormentando. Aquilo ficou me atormentando muito tempo. Até que eu encontrei Jesus, até que eu conheci Jesus e que liberei perdão. É isso que acontece na nossa vida quando nós não liberamos perdão às pessoas. Os atormentadores vêm nos atormentar. Fica falando no seu ouvido, fica te dando ideias. Lá em Mateus 5 ele diz assim, olha, a questão, querido, de liberar perdão, ela é tão séria na nossa vida. A questão de liberar perdão é tão importante na nossa vida, que o Senhor está falando para nós que Ele não vai ouvir as nossas orações se nós não perdoarmos as pessoas. E mais, capítulo Mateus 5, ele diz assim, olha, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí
te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Que o Senhor está falando, queridos, olha, que enquanto nós não liberamos perdão, nem a nossa oferta é assim. Não aceita a nossa oração, não aceita o nosso dízimo, não aceita a nossa oferta. Se nós não liberarmos perdão, de nada adianta a nossa vida, de nada adianta o que nós estamos vivendo ou fazendo. Queridos, olha, presta atenção. O perdão, ele é uma das virtudes mais profundas e transformadoras que podemos praticar. Quando você libera perdão, é uma das virtudes mais profundas e mais transformadoras. Liberar perdão, querido, transforma a nossa vida. Perdão, querido, é um ato de libertação e cura. Quando nós liberamos perdão, nós estamos recebendo cura, nós estamos recebendo libertação, tanto para quem perdoa, quanto para quem é perdoado. Perdoar, querido, não é esquecer o erro ou a ofensa. Nunca eu vou esquecer o que me fizeram, nunca. Mas aquilo não vai mais me causar dor, não vai. Mas o processo, lembra? Mas o processo de se libertar do peso, da amargura e do ressentimento é permitir que a paz e a reconciliação floresça. Perdoar, querido, não significa que você está admitindo que o que a outra pessoa fez está certo. Não, errou feio. Você não está concordando, você está apenas perdoando pela ofensa que ele te fez, pelo mal que ele te causou, que ela te causou. Perdoar, querido, significa que você está disposto, significa que você está disposta a libertar-se dos traumas recebidos na ofensa. Perdoar, querido, é um ato de amor e de autocuidado. É você estar cuidando de você mesmo. Perdoar, querido, é uma decisão de não permitir que as feridas do passado continuem a dominar o seu presente e o seu futuro. É colocar um basta em tudo que aconteceu. Perdoar, querido, não significa ignorar a justiça ou as consequências das ações. Por pior que seja, por mais insignificante que seja, se a pessoa te ofendeu, se ele fez alguma coisa na sua vida, se ele te causou um dano, se ele te causou uma ferida, ele vai se ver com Deus, é ele Deus. O que nós precisamos fazer é perdoar. Perdoar, querido, é reconhecer que não somos chamados a carregar nenhum fardo por causa de ninguém. Lá em Romanos capítulo 12, verso 19, diz assim: olha, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Que Deus está falando, olha, libere o perdão. É problema dele com Deus, é problema dela com Deus. O seu problema é liberar o perdão, o seu problema é perdoar. Uma vez que você perdoou, você vai trazendo sobre a sua vida cura, está trazendo libertação, está trazendo transformação para a sua vida. Quando você libera o perdão, o tratamento é com você, a cura é sua. Os atormentadores vão embora, eles vão te deixar, porque aquilo não vai ter mais nenhum peso na sua vida. É
perdoar? Perdoar é confiar que Deus é o justo juiz e que Ele trará todas as coisas de acordo com a sua sabedoria e justiça. Então, um conselho para você hoje, um conselho para mim, um conselho para nós nessa noite é: perdoe. Perdoe. Tem alguém que você precisa perdoar? Tem alguém que você precisa liberar perdão? Que está te ofendendo, que te ofendeu, que causou alguma mágoa no seu coração, que causou alguma angústia, sofrimento na sua vida? Perdoe. Perdoe, querido. Perdoe que o Senhor vai te perdoar. Perdoe para que o Senhor ouça as suas orações. Perdoe para que o Senhor receba as suas ofertas, os seus dízimos. Perdoe, querido, para você não perder a graça de Deus. Para que a raiz da amargura não encontre no seu coração motivo para te atormentar. Para tirar de você a paz, para tirar você do caminho da paz. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Então vamos servir a ceia. Enquanto a Neuza vai servir a ceia para nós, os meninos vão servir a ceia para nós, eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento, as crianças também. Amém, crianças? Crianças? Amém? Sim. Para que a gente feche os nossos olhos nesse momento. E você vai pedir agora ao Espírito Santo para que traga na sua mente todas aquelas pessoas que você precisa liberar perdão. Você vai começar agora. Você vai começar nesse momento a escrever uma lista com o nome de todas as pessoas para quem você precisa liberar perdão. Liberar perdão, querido, não precisa você estar lá com a pessoa e falar para ela: eu te perdoo, não. Você pode fazer isso de longe, você pode fazer isso agora. Né? Ah, pastor, a pessoa que eu preciso perdoar já morreu. Não interessa. Você libera o perdão para receber cura. Você libera o perdão para receber libertação. Então, nesse momento, eu queria que você clamasse ao Espírito Santo para que traga ao seu entendimento, para que traga na sua mente todas as pessoas para quem você precisa liberar perdão. E comece a falar agora o nome de cada uma dessas pessoas e fala: olha, eu te perdoo, porque você me magoou assim, porque você fez assim na minha vida, porque você me causou esse tipo de dor, porque até hoje está doendo, porque não curou ainda, porque não sarou ainda. Comece a falar aí no seu lugar, comece a liberar perdão para essa pessoa. E se você quiser orar, se você quiser, o importante é que você abra a sua boca e fale, mesmo que seja baixinho, mas você precisa falar para que o mundo espiritual escute que você está liberando perdão para essa pessoa. Libere perdão e peça ao Espírito Santo para continuar falando na sua vida durante toda esta semana, sobre todas as pessoas para quem você precisa liberar perdão. E se tiver alguém que você precisa pedir perdão, vá pessoalmente a ele e peça perdão. Fala: ó, eu te machuquei, eu te magoei, eu liberei uma palavra terrível sobre a sua vida e eu quero agora retirar essa palavra do mundo espiritual. Eu quero desligar do mundo espiritual essa palavra que eu disse e eu quero receber isso. Então comece aí, né? Enquanto as meninas vão distribuindo aí a ceia, comece a falar, feche os seus olhos, né? Agora é só você e Deus. Comece a falar com o Senhor e libera perdão para essa pessoa. Começa, abre a sua boca nesse momento e comece a falar: olha, fulano, eu te perdoo. Faça como eu fiz com o camarada lá que eu trabalhava. Eu abri a minha boca e eu falei para Deus: Senhor, eu libero perdão para essa pessoa. Ele estava enganado, ele fez lá na emoção, ele não pensou nas consequências que ele poderia me causar, mas libera perdão para essa pessoa. Senhor, eu estou liberando perdão para essa pessoa. Libera, Deus. Aproveita esse momento. Enquanto você recebe aí, enquanto você vai orando aí, deixa eu te contar uma coisa. Quando eu tinha
envolvido numa trama e eu fui levado para o matagal. Eu fui estuprado, 11 anos de idade. Meu pai ficou assim, numa situação terrível. E a gente queria muito naquele tempo achar a pessoa, prender a pessoa. E graças a Deus nós não achamos, isso não aconteceu. Mas eu tomei uma decisão de que aquilo não me fizesse mal, aquilo eu não trouxesse aquilo para a minha vida, aquilo nunca fez mal para mim. Porque já lá naquele tempo eu entendi que aquilo não deveria criar raiz no meu coração. E quando eu conheci o Senhor Jesus, eu orei e eu liberei perdão para essa pessoa. Ele está perdoado, não sei se vive, se não vive, não sei como foi a vida dele, mas eu decidi liberar perdão. Aquilo não atrapalhou a minha vida. Queridos, as coisas ruins que nos acontecem não podem atrapalhar a nossa vida, porque nós conhecemos o bálsamo, nós conhecemos o remédio, nós sabemos o que nós precisamos fazer para sermos curados dessas ofensas, desses males que a vida traz para nós. E esse bálsamo, esse remédio, é uma palavra chamada perdão. Perdoe nesse momento, pede perdão nesse momento. Abra sua boca nesse momento, começa a perdoar. Perdoe seu marido, perdoe sua esposa, perdoe seus filhos, perdoe seus pais. Vai liberando perdão, vai falando de Deus, vai falando: olha, sua vida não está presa comigo, você está vivo, você está liberto agora. Eu não quero te julgar, eu sou o juiz da sua causa, o juiz da sua causa é Deus, Ele vai fazer esse mundo. Começa a liberar agora, em nome de Jesus. Tentaram criar raiz de amargura no seu coração, que todas essas raízes agora, elas se secam, igual aquela árvore que Jesus amaldiçoou, que elas sejam secas, que elas não venham mais continuar crescendo no seu coração, que elas não venham frutificar no seu coração e na sua alma, que essas raízes agora, que elas parem de dar resultado, porque agora você está liberando perdão, porque agora você está se libertando, você está se curando. Abra sua boca e fala com o Senhor. Abra sua boca de mundo espiritual. Perdoe todos quantos você precisar perdoar.
filhos, dos seus netos, né, que a sua descendência libere perdão para eles. Talvez você proferiu alguma coisa na vida da sua família, na vida dos seus descendentes, libera perdão para ele, pede perdão também. Senhor, eu errei, eu estava errado naquele dia, eu não tinha consciência do que eu falei, não tinha entendimento do que eu falei, mas agora eu estou te pedindo perdão, Senhor. Agora eu quero riscar no espiritual essa palavra que eu falei. Eu quero, Deus, liberar perdão para a minha vida, porque eu errei, porque eu falei. Querido, nós somos falhos, o nosso próximo é falho. As pessoas que estão ao nosso redor são pessoas imperfeitas, porque nós somos pecadores. Por isso nós devemos reconhecer o quanto precisamos liberar perdão para essa pessoa que está do nosso lado, para essa pessoa que nos ofendeu, e deve perdão para ela, e deve perdão para quem for necessário. Deixe que o Espírito Santo vai te conduzir durante toda a semana, e a cada pessoa que vir na sua mente, naquele mesmo momento, pare, ore e libere perdão para essa pessoa. Deixe ela livre, liberte essa pessoa, se liberte da mágoa que ela te causou, se liberte da ofensa que ela te causou. A todo momento que surgir, não só agora, não só essa semana, mas daqui para a sua vida inteira, toda vez que surgir alguma lembrança da sua mente de alguém que você precisa perdoar, perdoe, para que as suas orações sejam ouvidas, para que as suas ofertas sejam recebidas pelo Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Amados, 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 11, no verso 23, a palavra diz assim: olha, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Presta atenção, queridos, olha para cá. Jesus, ele morreu na cruz pelo meu pecado, pelo nosso pecado. Nós não merecíamos, somos pecadores, mas ele se fez pecador em nosso lugar, e ele morreu para nos dar o perdão daquela dívida, do nosso pecado. Ele perdoou o meu pecado, ele perdoou o seu pecado, ele nos perdoou. Então, queridos, olha, o que o Senhor mais espera da nossa parte é que, assim como ele nos perdoou, que nós também sejamos perdoadores. Amém? Fala comigo, senhora. Eu sou um perdoador. A partir de agora, não vou guardar nenhuma mágoa, nenhum rancor, nenhum ressentimento, porque a partir de agora eu vou perdoar todas as pessoas que me causou algum mal, as que estão próximas de mim, as que estão longe de mim, as que eu conheço, as que eu não conheço, todas as pessoas que feriu a minha alma, que feriu a minha mente, que feriu meu coração, a partir de hoje, a partir desse momento, estão perdoadas, no nome de Jesus. Não sou juiz de ninguém, por isso todas elas estão livres para seguir em frente, e através do perdão que eu estou liberando nesse momento, eu recebo
perdoar, para arriscar a selva que era contrária a nós. O Senhor perdoou os nossos pecados naquela cruz. O Senhor se fez maldito em nosso lugar, para nos dar liberdade, para nos curar, para que pudéssemos ter vida abundante diante do Senhor. Deus, nós recebemos esse perdão, nós recebemos essa cura, nós recebemos essa libertação e também liberamos, Pai, no mundo espiritual, a vida das pessoas que estavam presas por causa de até aqui nós temos prendido essas pessoas com a nossa angústia, com a nossa falta de perdão, com a nossa ignorância. Senhor, a partir desse momento nós estamos liberando perdão para todos, os nossos antepassados, os nossos descendentes, para a nossa vida, em nome de Jesus. O pão, o cálice, podemos passar. Deus nos protege do modo estado, amparado, protegido, guardado pela tua mão poderosa. Senhor, tira do nosso caminho do mal, tudo que não presta, nos dê, Senhor, um retorno abençoado, uma semana abençoada, uma noite abençoada, um mês abençoado. Pai, no nome de Jesus, é o que nós te pedimos, Senhor. Confiamos ao Senhor a nossa vida, confiamos ao Senhor a nossa casa, a nossa família, os nossos ministérios, nosso trabalho, tudo que temos, tudo que somos, confiamos ao Senhor, porque tudo é do Senhor e para o Senhor. E no mais, o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face dessa terra, hoje, agora, para sempre. Amém, amém, amém. Nosso texto de glórias. Semana que vem nós vamos ter culto no Dia dos Pais, uma homenagem no Dia dos Pais. Convido os pais para estar aqui, ok?